Gente, a tecnologia não para de evoluir. Você que tem medo de barata, imagine poder manipular ela. Está no comando, realmente, tipo, vira para a direita, vira para a esquerda. Eu tô falando de barata viva mesmo. Essa é uma das incríveis invenções apresentadas na 10ª edição do Eventos Campus Party, o maior acontecimento de tecnologia, inovação, criatividade e cultura digital do mundo. O Moisés Cardoso, que é especialista em mídias, esteve lá e vai nos contar agora algumas dessas novidades. Seja muito bem-vindo novamente, né? Olá, Fran, e olá a todos que estão nos assistindo. Prometeu realmente e trouxe as novidades. Gente, essa da barata eu achei incrível. Primeiro que a barata tá viva, né? Uma coisa é a gente criar uma baratinha robô, outra coisa ela tá viva. Explica pra gente como é que funciona. Na Campus Party a gente tem acesso a vários estudos tecnológicos e várias coisas que estão acontecendo no mundo. E eu trouxe no programa de hoje algumas novidades, entre elas a barata robô. No primeiro momento pode parecer que não faz muito sentido, mas a barata ela tem um sistema neural muito parecido com o nosso e os cientistas conseguiram decodificar e fazer com que a tecnologia para controlar uma barata ficasse cada vez mais acessível. E aí vem a pergunta, para que eu quero uma barata robô, afinal de contas? Se a gente já tenta se livrar dela no dia a dia. Essa barata robô ela pode ter uma usabilidade muito grande, por exemplo, para a defesa pública. Imagine a Defesa Civil de Blumenau, que teve um desmoronamento de uma casa, e eu posso utilizar uma barata robô para entrar pelas frestas, para ver se tem algum sobrevivente. Então, em desastres ambientais, cenário de guerra, elas têm uma usabilidade muito grande nesse sentido para poder detectar sinais de vida em escombros. Caramba, é realmente algo muito incrível. E o legal é que dá de acompanhar por um aplicativo, né? E tu consegue realmente movimentar a barata? Ah, eu quero que ela vá para cá, para lá. A grosso modo, para entender, cada anteninha da barata, quando ela é puxada, ela faz com que a barata se desloque para uma direção. E eu consigo fazer com que essa placa de circuito bem minúscula que vai conectada na barata possa ser acionada por um dispositivo mobile. Então, ou seja, por um aplicativo de celular, eu consigo controlar a direção para onde a barata deve ir. Eu posso colocar uma pequena câmera em cima da barata e posso ir visualizando e controlando ela, como eu faço com um carrinho de controle remoto ou um drone. Viu só, gente? Tinha que colocar isso daí nas baratas da nossa casa, né? Que de vez em quando aparece uma, gente, seria ótimo controlar elas, né? Porque elas desaparecem, daí quem que vai dormir quando ela desaparece? Gente, outra coisa muito interessante é a questão dos drones, né? Drone, todo mundo já está adaptado com drone, mas tem os mini drones. Olha só, cabe na palma da mão. Quando a gente pensa em drone, a gente sempre pensa em algo maior, sobrevoando e fazendo imagens. Mas os mini drones, eles se apresentam com uma usabilidade economicamente mais acessível e que também pode ter uma serventia para a parte de segurança pública e defesa civil. Por exemplo, imagine que a gente tem um prédio com perigo de desabamento devido a um terremoto ou um deslizamento de solo, como acontece aqui na nossa região. Imagine então um bombeiro que ele libera um enxame de drones, ou seja, pequenos drones minúsculos com sensores para detectar CO2, ou seja, o gás que a gente expele após a respiração. Esses mini drones podem ir escaneando o imóvel, que o bombeiro não tem essa planta, e detectar para ver se tem alguém vivo ali. Havendo esse dado, ele vai colocar sua vida em jogo, entrar no prédio para fazer o resgate. Também em cenários de guerra, para a polícia. O enxame de drones, ele se apresenta como uma proposta muito mais barata, ter uma usabilidade. Mas o mini drone é uma tecnologia de agora, recente, ou ele já foi criado há um tempo? Ele já tinha sido criado, mas operar em conjunto é que foi a grande sacada. E eles se inspiraram no voo dos pássaros, como as andorinhas, que usam a sua própria formação de quando elas voam para espantar predadores maiores, como um gavião, por exemplo. É diferente de uma formação de outro pássaro. As andorinhas voam num grande bando, mas elas conseguem se organizar. E agora o que teve de novidade quanto a Big Data? Big Data. Primeiro explica para as pessoas o que é Big Data. Cada vez que a gente faz alguma coisa online, a gente está deixando um registro. O nosso eu digital, ele é mais original do que o nosso próprio eu, porque a gente esquece das informações, mas aquilo que a gente coloca em uma rede social, aquilo nunca é apagado. Prova disso é quando o Facebook lembra a gente de alguma memória anterior. E as empresas estão usando isso para nos
apresentar uma publicidade mais assertiva. Prova disso é quando a gente está comentando sobre algum assunto, Smart TV ligado ou com o celular perto, e depois parece que magicamente aparece um anúncio em algum ambiente digital sobre aquilo que a gente estava falando. Então, mas isso daí eu acho incrível e realmente eu já fiz o teste em casa. Às vezes fala, relógio, próximo ao meu celular, quando eu vejo começam a aparecer anúncios. Isso realmente é real? Ele faz essa captação de informações e quando o dispositivo é conectado à rede, essas informações são absorvidas por essa Big Data que a gente está se comunicando, ela inicia uma expertise que desencadeia na publicidade. No primeiro momento, a gente pode achar que é invasão de privacidade, mas ninguém lê as letras minúsculas quando baixa um aplicativo do WhatsApp e aceita utilizar o aplicativo. E vale lembrar que, se eu não devo nada a ninguém, eu também não tenho problema de me relacionar dessa forma. O objetivo disso é que eu receba uma publicidade mais assertiva. Imagine você andando na rua e receber um panfleto de alguma coisa que tu não tem interesse. Outra coisa é tu andar na rua e receber um panfleto exatamente daquilo que tu quer. É isso que a publicidade online faz com essas informações que a gente disponibiliza. Tá aí as mulheres ciumentas, quando pega o celular do namorado, do marido, dá uma olhadinha nos anúncios, vocês já vão ter uma noção do papo que ele anda tendo pela rua aí, ó. Comentário de mulher ciumenta, vamos lá. E o último ponto da nossa conversa que é blockchain, o que é isso? Blockchain é o ambiente por onde roda as criptomoedas. A gente está escutando falar muito sobre Bitcoin. A grande sacada das moedas virtuais não é a moeda em si, mas o ambiente onde ela está. Então, as redes sociais, elas funcionam dentro da internet, que é esse grande ambiente digital. E as criptomoedas funcionam também dentro desse ambiente. E esse ambiente, ele apresenta uma segurança muito grande. E por ter essa segurança, eu consigo desenvolver novos negócios, como transferir dinheiro sem ter um atravessador, mandar um documento sem ter um cartório. Toda vez que eu envio um documento, um PDF, um vídeo, uma foto, eu nunca envio real, eu estou enviando uma cópia digital. Mas com a blockchain eu consigo mandar realmente aquele documento, porque ele não vai ser duplicado, porque ele passa a ter uma criptografia que ela não vai ser decodificada. Que legal, gente. Isso serve, claro, para pessoas honestas, né? Esse processo de transparência tanto do governo com relação ao dinheiro, como das empresas na sua logística empresarial. Legal. Muito obrigada pela tua participação e por trazer essas novidades para o programa, tá bom? Obrigado, Fran. Sempre que precisar, estou às ordens. Opa, vamos trazer de novo.